Bom dia, meu amigo irmão, minha amiga irmã. Aqui estamos nós mais uma vez, alegres por mais esse dia que nos fez o Senhor. Estamos aqui despertando, nos preparando para desfrutarmos de mais esse dia, né? Esse dia que nos fez o Senhor. Estamos aqui vibrantes, graças a Deus. Estamos vibrantes. E meu desejo é que você também, meu amigo, irmão, minha amiga, irmã, esteja também nessa condição. Graças a Deus estamos aqui cheios de saúde, nós estamos aqui cheios de paz no nosso coração, nós estamos aqui tendo as nossas forças renovadas, nós estamos aqui inclinando o nosso coração para aquilo que pode nos dar esperança, para aquilo que pode nos dar paz. Estamos aqui com esse senso de gratidão por termos despertado bem, estarmos com saúde, estarmos com esperança, estarmos aqui animados para contarmos mais esse dia, com uma visão celestial nos governando. Nós somos gratos a Deus por aquilo que nós temos visto e ouvido, que tem enchido o nosso coração de esperança e tem nos dado uma nova maneira de ver a vida. E como você, meu amigo irmão, minha amiga irmã, são pessoas que a cada dia eu estou aprendendo a amar. Eu gostaria de oferecer a você algo bom nessa manhã, algo que realmente fosse impressionar você, algo que eu quero crer que está saindo lá do trono de Deus e do Cordeiro. E eu estou sendo aqui usado como este canal, né? Para fazer com que isso chegue até você. Aquilo que me alcançou também alcance você. O apóstolo Paulo, ele tinha essa experiência, ele tinha essa visão, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E nessa manhã eu gostaria de falar com você um pouco da minha experiência, aquilo que eu tenho experimentado no meu relacionamento com Deus, nesse senso de ser uma pessoa salva em Cristo Jesus. Esse é um assunto muito gostoso de nós falarmos, ainda mais que nós temos falado que um dos objetivos dos mandamentos do Senhor é nos fazer, nos percebermos obedientes a Deus e por isso tendo paz com Deus, porque existe o Espírito Santo do Senhor habitando o coração do homem, que dá a ele condição de ser obediente. Por meio do Espírito Santo de Deus, a graça ela alcança o coração do homem e dá ao homem condição de ser obediente aos mandamentos do Senhor, dá ao homem condição de se relacionar com Deus de uma maneira que traga esperança para o seu coração. A nossa experiência é essa. Nós procuramos acertar a maioria das vezes. O nosso desejo é agradar a Deus e servir a Deus. Mas, segundo a minha experiência, nem sempre eu consigo viver isso. Por muitas das vezes nós erramos, nós falhamos. Por muitas das vezes nós nos contradizemos. Mas o que tem nos trazido paz é que quando eu acerto, eu consigo contemplar a face do Senhor, me sorrindo. Lógico, não é um sentido físico isso, é um sentido figurado. Quando nós estamos acertando, nós olhamos para esse Deus maravilhoso, nós vimos Ele ali nos aprovando, nos encorajando, nos chamando a prosseguir.
Mas também quando nós erramos, e muitas vezes erramos, nós também temos contemplado a face do Senhor, nos encorajando a começar novamente, a lembrar onde nós temos caído e voltar à prática das primeiras obras. Quando nós acertamos, o Senhor está ali vibrando conosco. E quando nós erramos, o Senhor não está ali nos descartando. Pelo contrário, Ele está nos trazendo uma palavra de direção, uma palavra de exortação, mas principalmente uma palavra de consolo, nos levando a refazer-nos e levantar, sacudir a poeira e prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E estas percepções, meu amigo irmão, minha amiga irmã, é que eu tenho tentado mostrar para você essa maneira de nós percebermos Deus, ora nos encorajando a prosseguir, ora nos recebendo de volta e nos exortando e nos admoestando e principalmente nos consolando. São essas experiências que eu estou tentando falar com você, meu amigo irmão. Que esse lugar que é a presença de Deus, aonde há essa fartura de alegria e onde há essa delícia para sempre. Então esse é o lugar que eu tenho tentado falar para você, meu amigo irmão, minha amiga irmã, que é esse lugar de delícias nessa terra, que é estar na presença de Deus. E é esse lugar também que é o lugar de paz que existe nesse universo. Hoje em Cristo existe esse lugar de paz, onde nós desfrutamos da presença de Deus, onde nós desfrutamos dessa paz que excede todo o entendimento. E esse lugar, meu amigo irmão, minha amiga irmã, não é outro lugar, espiritualmente falando, como se estivéssemos sentados à mesa de Jesus, principalmente na mesa de Jesus, comendo o pão da vida e a água da vida. E quando nós comemos o pão físico e bebemos a água física, nós fazemos a manutenção da nossa vida física, da nossa vida humana. Mas quando nós sentamos na mesa de Jesus e comemos o pão da vida e a água da vida, que é a palavra de Deus, é um mistério que nós não sabemos explicar, mas que nós precisamos comer dele. Quando nós estamos espiritualmente falando assentados à mesa de Jesus, comendo do pão da vida e bebendo da água da vida, a palavra de Deus, ela tem uma promessa, que o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao homem. Eu tenho a minha fome física e a minha sede física suprida e saciada quando eu como do pão físico. Mas espiritualmente, quando eu como, que eu torno a palavra de Deus pão para a minha vida, quando eu torno a palavra de Deus água para a minha vida, a água que sacia minha sede e que também me lava, espiritualmente falando, quando essas coisas conseguem entrar no nosso cotidiano, que começa a fazer parte da nossa vida humana, segundo a palavra de Deus, nós somos alimentados espiritualmente. E isso, meu amigo irmão, minha amiga irmã, segundo a minha percepção, é que é a questão de nós estarmos existindo como alguém que é salvo em Cristo. Atos 16:31 fala que crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. João 3:16 fala que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essas são porções da palavra de Deus que eu queria destacar nessa porção, a questão do ser salvo. Uma das coisas que tem trazido qualidade de vida para a minha vida é eu me perceber uma pessoa salva em Cristo Jesus. Gostaria de compartilhar um pouquinho com você
dessa minha experiência nesse dia, essa experiência de sermos salvos em Cristo. Eu falar um pouquinho da minha experiência pessoal, você me perdoa, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã. O meu desejo nessa manhã é de ministrar ao seu coração algo que pode te trazer esperança, algo que realmente venha dar uma direção para a sua vida. Segundo a minha experiência, no dia que eu me percebi uma pessoa salva em Cristo, o dia que eu me percebi com meu nome escrito no livro da vida, a minha postura nesse universo mudou, a minha maneira de ver a vida mudou, os meus valores mudaram. E eu gostaria de compartilhar com você um pouco da minha experiência e desejoso que faça sentido para você. Se não fazer sentido para você, eu até entendo, porque é a minha experiência pessoal. Não receba isso também como algo que eu esteja empurrando, né, para a goela abaixo, como se diz um vocabulário mais grosso, né? Não estou aqui tentando te empurrar algo goela abaixo, mas eu estou querendo te fazer bem por meio daquilo que me faz bem, por meio daquilo que a cada instante ressignifica a minha vida. Um pouco da minha experiência. Colossenses capítulo 1, versículo 3 fala assim: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Essa foi a minha experiência, meu amigo irmão, minha amiga irmã. Eu estava aqui vivendo a minha vida de uma maneira muito natural, como todo ser humano, como todos nós vivemos a nossa vida no nosso estado natural. Mas um dia, versículo 5 fala assim: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Um dia, essas coisas apareceram para mim. Como diz, eu estava aqui comendo o meu arrozinho com feijão, tomando a minha Coca-Cola, comendo o meu hambúrguer. Mas um dia eu tive uma experiência para algo além dessa esfera humana. A esperança que vos está preservada nos céus. Um dia as coisas espirituais começaram a fazer sentido para mim e ter um peso na minha vida. A esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Efésios capítulo 1, versículo 13 fala que no dia que nós ouvimos o Evangelho, a palavra da verdade, ele se tornou o Evangelho da nossa salvação. Um dia essas coisas apareceram para mim de uma maneira vibrante e de uma maneira arrebatadora. Quando menos esperei, né? Eu estava sendo governado, tendo apreciação por aquilo que os olhos não veem e as mãos não apalpam na esfera física. De repente eu me percebi, hoje eu entendo, né? Eu me percebi uma pessoa espiritual e essas coisas fazendo muito sentido para mim. E aí nós começamos a ter a nossa experiência de ler alguns versículos. E quando a gente lia alguns versículos,
alguma coisa aparecia para a gente, assim, não no sentido físico, né? No sentido espiritual. Alguma coisa envolvente foi tomando conta do nosso coração. Igual, por exemplo, esse versículo, olha, versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Ouvistes e entendestes. Um dia nós ouvimos e nós entendemos, alguma coisa nos trouxe entendimento. Aquilo que nós ouvimos, de repente, fez muito sentido para nós. Fez muito sentido para nós. Então, um belo dia eu comecei a caminhar nessa direção de me deixar ser levado por aquilo que os olhos físicos não veem, que as mãos físicas não apalpam. Depois nós fomos tendo a experiência que o apóstolo João também, ele teve essa experiência. Ele declarou no seu evangelho: aquilo que os nossos olhos viram e que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O apóstolo João também, ele foi impressionado por algo que estava para além dessa esfera humana. Então, meu amigo irmão, minha amiga irmã, eu quero nessa manhã te fazer uma pergunta. O que é uma pessoa ser salva? Uma pessoa ser salva é você, sim, eu não sei explicar o momento realmente que eu fui salvo, mas hoje eu existo como uma pessoa salva em Cristo. E eu queria nessa manhã provocar a você, para que você também se perceba como uma pessoa salva em Cristo. A hora que eu menos esperei, essas coisas já estavam diante de mim e fazendo todo sentido, fazendo sentido e fazendo toda a diferença na minha vida. Que quando eu comecei a estar despertado pelas coisas espirituais, a minha vida ela ganhou um sentido e a minha vida também ela ganhou qualidade de vida. Aí quando nós vamos folheando a Bíblia, a palavra de Deus, existem alguns versículos que marcam profundamente a nossa vida, né? Nós somos os da fé, né? E um versículo que me impressiona demais é o versículo de Hebreus capítulo 11, versículo 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele se torna galardoador de todos aqueles que o buscam. Um belo dia eu lendo esse versículo, qual que foi a minha percepção diante desse versículo? O início do versículo é, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo bem. Então aí está um entendimento. Por exemplo, qual que é o requisito? Eu preciso ter fé. Mas a palavra de Deus também diz que isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra de Deus diz que a fé é um dom de Deus. A fé ela não é algo que nasce a partir eu que provoco a fé. Na verdade, a fé é colocada no nosso coração para nos provocar a viver pela fé. Não tem nada que eu faça que provoque a fé. Pelo contrário, o que eu faço é provocado pela fé. Então, quando nós juntamos essas porções da palavra de Deus, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, o que nós entendemos nesse momento? Existe alguém muito interessado que eu ande nessa direção. Porque se sem fé é impossível agradar a Deus,
mas alguém colocou a fé no meu coração. Então existe alguma coisa me chamando para essa direção. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé não vem de vós, é dom de Deus. Quando nós vamos juntando essas porções da palavra de Deus, o que nós percebemos aí é um chamamento. É uma fé que é colocada no meu coração para que eu seja provocado a viver pela fé. E o versículo continua, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, crendo que Ele existe, isso significa, olha só, que essa fé ela já está nos provocando a ter essa atitude, né? Olha só como que é envolvente a palavra de Deus. Olha como a palavra de Deus de fato nos faz sentir nesse lugar de delícia. Olha como a palavra de Deus nos faz percebermos neste lugar de paz. E olha como a palavra de Deus realmente alimenta o nosso espírito. De repente, nós estamos aqui, ora sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Agora ficou fácil crer que Deus existe, porque nós percebemos que há no nosso coração algo que foi depositado, que é a fé, que nos permite ter essa experiência de crer que Deus existe. Eu falei com você que a palavra de Deus ela tem me impressionado e me envolvido e me trazido para um lugar tão seguro que eu estou aqui compartilhando com você, que você possa enxergar amor nas minhas palavras, que isso não soa como um orgulho ou altivez. O que eu realmente quero compartilhar com você, colocar diante de você, é este meu coração, que por um lado ama o Senhor e que também ama você, meu amigo irmão, minha amiga irmã. E o meu desejo nessa manhã é de te fazer bem compartilhando essa porção da palavra. Mas olha só, voltando à palavra. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então nós estamos aqui nessa porção do versículo, crendo que Ele existe. Mas o final do versículo é glorioso demais. O final do versículo é: e que se torna galardoador de todos aqueles que o buscam. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador de todos aqueles que o buscam. Nós estamos no lucro, meu amigo irmão, minha amiga irmã. Nós cremos em Deus porque Ele já colocou em nosso coração fé. É um requisito. Para aproximar de Deus, precisa crer que Ele existe. E o outro requisito, nós precisamos crer que Ele se torna galardoador de todos aqueles que o buscam. Quando eu vou juntando essas porções da palavra de Deus, vai formando um banquete espiritual para mim, sabe? Eu vou sendo envolvido por essa experiência. Deus, Ele se torna galardoador de todo aquele que o busca. Sabe, meu amigo irmão, minha amiga irmã, como eu tenho existido ultimamente, eu tenho plena convicção que quando eu me aquieto diante de Deus, seja em qualquer momento que eu esteja vivendo, seja em um bom momento, seja em um momento de aflição, qualquer que seja o momento em que eu esteja, eu tenho plena convicção de que quando eu aproximo de Deus, a minha vida vai mudar, a minha situação vai mudar. E eu estou aqui nessa manhã, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, para dar esse testemunho para você. Todas as vezes que eu me aproximo de Deus, ou eu mudo,
ou o meu coração muda. Quando eu me aproximo de Deus, alguma coisa acontece. Quando eu me aproximo de Deus, nada continua a mesma coisa. Sempre alguma coisa acontece. Quantas e quantas das vezes eu estou angustiado porque como ser humano, nós não somos anjos. Nós somos um ser humano fraco, frágil, mortal. Humanamente falando, não sei se você vai concordar comigo, nós somos presas fáceis. Nós somos presas fáceis. Qualquer coisa nos abate. Nós somos o que somos, mas uma boa dor de cabeça nos estrutura. Uma boa dor de dente, uma forte dor de dente, nos desestrutura. O conflito nos relacionamentos nos estruturam, nos desestruturam. Então, nós estamos aí caminhando, prosseguindo, avançando, mas de repente alguma coisa bate na nossa porta para nos lembrar que nós somos um ser humano. E como ser humano, o que é comum a todo ser humano é sermos fracos, frágeis e mortais. De repente, eu tenho por muitas maneiras, eu tenho várias maneiras de que eu chego diante desse Deus. Ou eu chego diante desse Deus para agradecê-lo, cheio de gozo e alegria pelos meus sucessos, ou eu chego diante de Deus também quebrado, moído pelos meus fracassos, pelas minhas frustrações, pelas minhas crises existenciais. Eu também chego diante de Deus assim. Mas é um fato, meu amigo, irmão, minha amiga, irmã. Quando eu me aproximo de Deus, ou a situação muda, ou o meu coração muda, ou a minha maneira de ver as coisas mudam. E eu estou para te dizer que muitas das vezes que eu me aproximo de Deus, nem sempre as minhas vontades são feitas. Nem sempre eu tenho uma solução rápida daquilo que eu espero. Mas uma coisa é certa, eu sempre saio diante desse Deus consolado. Eu sempre saio diante desse Deus fortalecido, com ânimo para poder praticar a palavra de Deus, esperar confiantemente pelo Senhor. Sabe, quando a gente está com um problema que precisa ser resolvido, um problema de relacionamento, um problema de saúde, e passando por essa experiência, duas coisas precisam acontecer, meu irmão e minha irmã. Ou a situação precisa de fato mudar, ou então nós precisamos enxergar as situações de uma maneira diferente. E isso é que tem sido a nossa experiência. Sempre ou muda a situação ou muda o meu coração. Eu sei que você também tem essa experiência, né? Terei o maior prazer de um dia receber o seu feedback, me falando um pouco da sua experiência também, porque o meu desejo nessa manhã é te fazer bem, falar um pouco de esperança. Nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos muito no automático, nós estamos muito só repetindo padrão, nós estamos aí repetindo padrões, nós estamos no automático, nós não estamos desfrutando de autonomia. Hoje nós temos que observar os checklists, né? Existe uma lista de coisas que nós precisamos proceder e nós não podemos sair muito disso. Aí nessa manhã o que eu estou querendo sair um pouquinho do automático, falar com você de coisas que realmente pode trazer ânimo,
A palavra de Deus nos encoraja que nós precisamos trazer à memória aquilo que pode nos trazer esperança. O anelo do meu coração é que essa palavra venha tirar você um pouquinho do automático e principalmente venha te trazer esperança. Nós vamos continuar falando esse assunto mais para frente, mas é assim que eu me vejo salvo. O que é salvo para mim? É alguém que está existindo aqui nessa terra diante de Deus. A palavra de Deus, ela tem muitas promessas. Aqueles que foram salvos, né? Para mim, resumindo em poucas palavras, salvo é aquele que foi trazido para a presença de Deus e que agora conta os seus dias debaixo dos olhos do Senhor. Salvo para mim hoje é aquele que foi aproximado de Deus por meio do sacrifício de Cristo. A palavra de Deus diz que um dia nós fomos separados de Deus por causa dos pecados e da iniquidade, mas que agora o sangue de Jesus Cristo foi derramado e ele fez a aproximação. Hoje nós estamos aqui aproximados de Deus. Nós estamos, a Bíblia fala que nada mais nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Hoje, a palavra de Deus diz que Cristo, ele nos comprou para Deus. Se um dia nós fomos vendidos por causa do pecado e das iniquidades para longe de Deus, Cristo, ele nos comprou para Deus. E hoje nós estamos aqui desfrutando deste privilégio de vivermos na presença de Deus. E tendo essa experiência, meu querido amigo e irmão, minha querida amiga e irmã, tendo essa experiência de viver diante de Deus, debaixo dos olhos do Senhor, salvos aquele que está em Cristo, salvo aquele que está vivendo diante de Deus. Então eu gostaria de compartilhar um pouquinho dessa experiência. Vamos continuar falando dessa experiência. Mas João capítulo 16, versículo 33, o Senhor falou com os discípulos: eu tenho dito essas coisas a vocês para que vocês tenham paz em mim. Essa é a característica principal. Esse é o presente que o salvo desfruta, meu amigo irmão, minha amiga irmã. Ele passa a contar os seus dias debaixo dos olhos do Senhor por meio da obra que Cristo fez na cruz. E vivendo esse viver de intimidade com Deus, de estar contando os seus dias próximos a Deus, nós podemos ouvir da boca do próprio Deus essa palavra: eu tenho vos dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Por isso que eu insisto de continuar te fazendo esse convite. Venha para a presença de Deus onde há delícias para sempre. Venha para a presença de Deus, que é onde é esse lugar de paz. Venha para a presença de Deus que você vai ouvir palavras que vai fazer com que você tenha paz. Então esse é o meu encorajamento de João 16, 33. Tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. Eu desejo do meu coração, né, que o Espírito Santo possa tornar a palavra que não consegui falar aqui, mas que o Espírito Santo possa falar com você a palavra de Deus nessa manhã e nesse dia. E que nesse dia, né, essas palavras que você tem ouvido de Deus possa ser esse instrumento para que faça que você tenha paz em Deus. Tá? Esse é o meu desejo nessa manhã para a sua vida. Que todas as palavras que Deus tem falado ao seu coração, você possa perceber que o objetivo de Deus é que você tenha paz nele. Amém? Te desejo um excelente dia na presença do Senhor e deixo aqui um forte abraço a todos e a todas. Amém.